Deus e a questão do sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse texto, palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala sobre dois tempos da vida de todo ser humano. Ele fala do tempo presente, e que pode ser um tempo de sofrimento, mas ele fala também do tempo por vir, daquilo que está para acontecer. E ele faz uma comparação bastante interessante usando esses dois tempos. Ele diz, por exemplo, que o tempo presente pode trazer um certo sofrimento e que este sofrimento ele jamais poderá ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, aquilo que Deus tem para fazer em nós é extremamente superior ao sofrimento que nós enfrentamos neste tempo. Numa visita pastoral, o pastor se defrontou com uma de suas ovelhas que lhe fez uma pergunta. Disse: pastor, eu sei que neste mundo nós teremos aflições. Eu sei que Jesus nunca prometeu que estaríamos isentos das lutas em nossas vidas, mas pastor, por que dói tanto? Talvez essa seja a grande pergunta, o grande questionamento de você que está aí do outro lado. Por que dói tanto o meu sofrimento? E geralmente quando nós estamos sofrendo, parece que a nossa situação é extremamente superior à situação dos outros. Mas a grande verdade é que nem sempre conseguimos explicar o porquê do sofrimento. E o sofrimento, ele não vê nível social, não vê idade, não vê cor, não vê raça, não faz distinção. Assim como a Bíblia diz que a chuva vem sobre bons e maus, o sofrimento também alcança todas as classes de pessoas. E ninguém está isento do sofrimento. Até mesmo você que serve a Deus. Não pense que pelo fato de servir a Deus você está isento de passar por situações de sofrimento. Nós temos o grande exemplo bíblico, que é o exemplo de Jó. Ele era um homem reto, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. E apesar de tudo isso, ele passou por situações muito complicadas. E eu diria até que o sofrimento de Jó ultrapassou em muito a tudo aquilo que eu tenho enfrentado até aqui, que venha a enfrentar também, e que possa acontecer com você também. O teu sofrimento nunca chegará próximo àquilo que passou Jó. Mas Jó nos deixou um exemplo, que é possível ser fiel na bonança e é possível ser fiel também no sofrimento. Nós podemos ter uma postura correta, podemos ter uma postura coerente diante do sofrimento que nos assola. Muitas vezes vem o hábito de ficarmos buscando respostas para o sofrimento. Os porquês da vida surgem. Por exemplo, por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? Por que se eu que tenho me empenhado tanto para ser fiel a Deus, para seguir os princípios de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas o interessante é que nem sempre o sofrimento tem uma explicação. Às vezes nós sofremos, passamos por situações turbulentas na nossa vida e não há uma explicação plausível. Então ficar fazendo perguntas, buscando os porquês, nem sempre é o caminho mais correto para a gente entender o sofrimento. Mas existe uma verdade, que essa verdade é sobre todas as outras verdades em relação ao sofrimento. Primeiro é que ele existe, como já dissemos, e ninguém está isento de enfrentá-lo. Porque o próprio Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Apesar de que muitos hoje
preguem diferente, dizendo, por exemplo, que o sofrimento não existe, ou que se você está passando por um momento de sofrimento, é sinal que você está em pecado. Mas olhando para a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que a verdade é bem diferente disso. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22, diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, nós passaremos por situações difíceis antes de entrarmos no reino de Deus. Até porque, enquanto passamos por esse sofrimento, nós somos aperfeiçoados. E a segunda verdade absoluta é que Deus está presente em nosso sofrimento. Se Deus não remover o sofrimento, Ele nos assistirá em nossa fraqueza, nos consolará com sua graça e nos fortalecerá com seu poder. O que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas como reage ao que lhe acontece. Ou seja, o que vai definir a minha atitude é exatamente a minha postura diante do sofrimento. Não é o que me acontece, ou o nível de sofrimento que eu enfrento, que eu passo, mas é exatamente a minha postura diante do sofrimento. Eu particularmente gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, um escritor irlandês. Ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Entender essa frase é algo assim espetacular para que a gente compreenda esse processo de sofrimento. Então, nas palavras de C.S. Lewis, é como se nos nossos prazeres, nos nossos momentos de alegria, Deus estivesse perto e Ele sinalizasse de uma forma muito discreta, como se Ele simplesmente balançasse a mão, dizendo: eu estou aqui, eu estou com você. Mas quando nós estamos no momento de sofrimento, no momento de dor, a ação de Deus é bem diferente. Deus grita nas nossas dores, ou seja, Ele sofre juntamente comigo a minha dor. Ele não fica alheio ao meu sofrimento, Ele não fica alheio à minha condição de sofredor, mas se necessário for, Ele vai gritar diante da minha condição de dor. Uma frase interessante, falando também a respeito do sofrimento, diz que a vida é uma escola implacável. Primeiro ela aplica a prova, depois ensina as lições. Bem diferente das escolas convencionais, porque primeiro você aprende as lições e depois são aplicadas as provas. Já na vida, primeiro você passa pela prova. E quando você passa pela prova, você aprende as lições da vida. Na verdade, tudo que nós somos hoje, tudo que nós aprendemos, é resultado daquilo que nós já vivemos, das nossas lutas, das nossas adversidades, das situações complicadas. Então, primeiro vem a prova e depois as lições são aprendidas. E aqui está a resposta para algumas pessoas que muitas vezes nas suas orações dizem para Deus: mas Deus, por que novamente eu estou passando pela mesma situação? Outros dizem: de novo, Deus, eu já vivi uma situação semelhante a essa e agora o Senhor me permite novamente passar por essa situação? Mas a questão é exatamente esta: o fato de não ter aprendido a lição enquanto estava passando pela prova. Porque primeiro vem a prova e depois se aprende a lição, diferentemente de uma escola tradicional. A escola da vida, ela funciona dessa forma. Na verdade, o sofrimento ele deve ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Ou seja, ele deve ser alguém que nos ensina e não alguém que nos coloque para baixo e que nos sepulte. O sofrimento traz consigo grandes lições de vida. E felizes são aqueles que aprendem essas lições que nos são passadas
em situações adversas. Porque certamente nós saímos mais fortes quando lidamos com o sofrimento. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o exemplo máximo, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que eu leio textos como Mateus 26, que mostra Jesus no Getsemane, eu me sinto realizado como ser humano, porque eu percebo nesse texto que Jesus também é gente, que Jesus também sofreu. E a Bíblia diz que ele teve pavor e agonia lá no Getsemane. E ele abria o seu coração para Deus e dizia: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus estava vivendo um momento de sofrimento extremo. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue. Provavelmente, você não tenha vivido esse nível de sofrimento ainda. Você não tenha sofrido, como diz o apóstolo Paulo, até sangrar, lutado até sangrar. Mas Jesus viveu essa experiência. Inclusive, existe também uma explicação científica mostrando que isso é possível. Quando alguém passa por um momento de muita dor, de muito sofrimento, é possível que isso aconteça, que o seu suor se transforme em gotas de sangue, como aconteceu com Jesus. Mas naquela hora de pavor, Jesus, ele teve uma reação impressionante. Ele agiu de forma coerente. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu